E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nessa terça-feira para a gente seguir falando sobre o Santos, tá? E tem muita coisa para a gente falar, hein? Eu queria destacar a questão, a situação, como se encontra o volante William Arão, tá bom? Mas antes, não se esqueçam, hein? Tem mais coisa para a gente falar. Time para domingo, Neymar vai jogar ou não vai, e o Bilal, chegou ou não chegou, entendeu? Hoje tiraram o dia para zoar a história do Bilal. Mas enfim, piada pronta, como eu falei ontem, o Santos foi atrás, contratou, tomara que dê certo. Mas gente, não se esqueça, hein? Se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo, tá? Continue me ajudando a fazer esse canal crescer, porque tudo isso é muito importante. Outra coisa, pessoal, não se esqueça, hein? Da GoCase, tá? GoCase que é a parceiraça desse canal, parceiraça. E nesse dia 9 de setembro, hoje, portanto, é o dia mais promocionado do mês, ou seja, é o dia que tem muito desconto. Tem muito desconto no site. Vai até lá, mas usa o meu cupom. Eu queria destacar para vocês algumas coisas. Por exemplo, copo Vibe, lindo. Copo para toda a vida. Ah, Sormani, caramba, quanto tá custando? R$ 79,90. Ah, Sormani, mas é 80. Não, R$ 79,90. Mas é para toda a vida. É para toda a vida. Você leva para o escritório, você leva para academia, você leva para o passeio, onde você quiser, para o bar. Você chega lá, vai tomar cerveja no bar, você leva o teu copo. Você vai tomar copo do bar? Você leva o teu e toma lá. Entendeu? O Incentival do Santos. R$ 79,90. Tá bom? As capinhas você já sabe, né? Compra uma, leva duas, cada uma sai por menos de R$ 25. Outra coisa que é importante é a garrafa Urban. Essa garrafa aqui. Essa é linda. Tem várias cores, hein, gente? Várias cores. A garrafa Urban está saindo por menos de R$ 90. Menos de R$ 90. Você vai perguntar para mim, Sr. Mané, a garrafa Fresh. Olha ela aqui, ó. Essa aqui é demais, hein? Essa aqui é demais. E cabe na academia. Sr. Mané, mas cabe naqueles aparelhos quando você está fazendo cardio? Cabe direitinho. Direitinho. Uma maravilha. Maravilha. Essa garrafa aqui, de 950 ml, ela está saindo por menos de R$ 150 e a base é de silicone, tá? Essa garrafa de R$ 950, ela está mais barata do que a de 650, mas só esse mês, tá bom? Vou dar mais uma dica para vocês, o copo Vibe. Esse daqui é lindo, hein? Perdão, exatamente, o copo Vibe. Tá saindo por menos de 110 reais, menos de 110 reais, entendeu? Pera lá, deixa eu ver aqui. Não, copo, esse aqui é o copo Life. Tá? Esse copo Life, eu vou fazer o seguinte, gente, o copo Life, eu não vou falar para vocês agora quanto está o preço. Entrem no site e dê uma olhada, tá? Mas eu queria direcionar hoje exatamente para esses produtos. O copo Vibe, esse é o copo Vibe, tá? Copo Vibe, para as capinhas de celular, tá bom? Para a garrafa Fresh, tá bom? Esse é o grande barato desse dia 9 de setembro, o dia mais promocionado do mês, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos falar então sobre o Arão. O Arão foi contratado no dia 1º de junho, tá? O Santos anunciou oficialmente 1º de junho. Julho, agosto, setembro. 3 meses, 90 dias. Mais 9 dias de mês de setembro, 100 dias pra gente arredondar. O Arão jogou só 2 minutos na vitória do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro por 1-0, gol do Neymar. Só. De lá para cá não jogou mais. Já se passaram, desde aquele jogo do Flamengo até hoje, 54 dias. Ou seja, 7 jogos o Santos fez nesse período. E só não fez mais por causa dessa data FIFA, dessa maldita data FIFA. O diagnóstico é sempre o mesmo. O edema muscular na panturrilha direita. Hoje eu apurei que ele está iniciando com a fisioterapia, tá? E que nesta semana ainda, hoje é terça-feira, que nessa semana ele vai passar para o campo. O que eu apurei também é precoce que ele venha jogar contra o Galo no domingo. Entendeu? Agora, vocês se lembram muito bem que o Alexandre Matos falou naquela coletiva bizarra que ele deu, que
o Arão se colocou à disposição para jogar contra o Fluminense. Conversa fiada. Conversa fiada. Ele não tinha condições nenhuma de jogar. Talvez no desespero, ele falou assim, me põe em campo, eu quero jogar, etc. Talvez isso pode ter acontecido. Mas o departamento médico do Santos, o departamento de saúde do Santos, não iria de jeito nenhum falar assim, não, imagina, não pode jogar. Por mais que ele queira, ele não tem condições. Ou foi conversa fiada do Alexandre Matos, ou foi um desespero do William Arão querendo jogar, porque ele está realmente incomodado com essa situação. Ele está realmente incomodado com esta situação. E ele deu essa declaração antes do jogo contra o Fluminense. Perdão, na segunda-feira, depois do jogo do Fluminense. Ou seja, se passaram 2 semanas. Para vocês verem como realmente ele não tinha a menor condição de jogar contra o Fluminense. E eu volto a achar que o que o Alexandre Matos fez foi proteger o jogador. Proteger o jogador, ou seja, conversa fiada, estava ali protegendo o jogador. Ele não tinha a menor condição de jogar. Como não vai jogar contra o Galo domingo. O que eu apurei. É precoce a volta dele contra o Atlético Mineiro domingo, no Mineirão, no Arena MRV. E para esse jogo, é muito provável que o Neymar entre em campo. É muito provável que o Neymar jogue. O Santos já não vai ter o rolê, né? Tem vários jogadores novos no time. Ainda carecendo de entrosamento. E não vai ter o rolê. Então, deve ter caído a ficha pro Neymar, ou alguém falou para ele, Neymar, escuta, velho, o seu problema não é físico, não tem problema nenhum você jogar lá. Até porque eu estava ouvindo hoje, eu não lembro aonde que eu ouvi, que o gramado acho que foi no programa no canal do Ricardinho Martins, acho que foi ele mesmo que falou, o gramado da MRV Arena e o gramado do Newton Santos são os gramados mais modernos, com a melhor tecnologia dessas gramas de plástico que existe no planeta. Então não seria problema para o Neymar jogar contra o Atlético no gramado sintético. Não seria problema. Então, gente, o Santos precisa ganhar. O Santos precisa empatar. O que o Santos não pode é perder. Ainda mais ser goleado. Ainda mais ser goleado. Imagina o Santos ser goleado de novo. Então, o Neymar não pode se dar o luxo de dizer, olha, eu não gosto de jogar no plástico, no society. Não gosto de jogar. Não. Não é questão de gosto. Você é funcionário do clube, companheiro. Você ganha bem pra por mês. Você merece. Tá em dia o salário? Parece que tá. Só aquela outra pendência lá que não tá. Mas o salário, carteira, tá em dia. Então, Neymar, você tem que ir pro jogo. Você tem que ir pro jogo. Você tem que ajudar o Santos. E fazer o que você tem feito. Porque o que você tem feito, se pra muita gente não agrada, pra mim nem é agradável. Eu vejo a sua vontade, a sua disposição, a sua tenacidade para tentar ajudar o Santos. Continue assim. Então, domingo, 4 horas da tarde, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, eu espero te ver em campo. O Arão não dá. O Laser está suspenso. E por falar nisso, o time que provavelmente, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai colocar em campo, não terá 3 zagueiros. Não terá. Porque até agora, pelo que eu apurei, e nenhum dos treinos que ele fez, tudo bem, ele tem quarta, quinta, sexta e sábado. Tem mais 4 dias ainda para treinar. Mas até esse momento ele não treinou nenhuma vez com 3 zagueiros. E ao que tudo indica, vai ser Brazão, Mike, aí eu tava até vendo uma postagem no X do Lucas Mussetti, ele colocou lá que o Mike está com um incômodo muscular, fez já a transição com a preparação física e voltará a treinar sem limitações amanhã. Amanhã? Quarta-feira. Então, vamos ficar espertos. Agora, se ele não puder jogar, entra o Igor Vinícius. Que para mim, nesse momento, está jogando mais do que o Mike. Mas o Mike, nesse instante, tem a preferência do Vojvoda. Então seria Brazão, Mike, se tudo estiver bem, Frias, o Bastos já está liberado, mas não tem ritmo de jogo, ficou parado mais de um mês. Faz o menor sentido colocar o Bastos para jogar. Se o Vojvoda colocar, para mim vai ser uma grande surpresa. Tá? O Frias vinha jogando lá no México, normalmente. Então, Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e o Escobar. Tem gente achando que o Souza pode voltar. Pelo que eu apurei, não volta. Continua o Escobar. Até porque é um jogo fora de casa,
contra um time que, se vem mal no campeonato, é muito bom, e que o Santos vai ter que ter um sistema defensivo muito, muito apurado. E a gente sabe que o Escobar marca muito mais que o Souza. Então a defesa deve ser essa: Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e Escobar, tá? Eu falei Mike, Escobar, e o meio-campo. O meio-campo vai depender muito de como é que vai chegar o Rincon. Pode ser que o Rincon, porque a Venezuela joga hoje contra a Argentina. E ele deve chegar amanhã de noite no Brasil. Quarta, vai treinar quinta, sexta e sábado. Ou talvez quinta dê uma descansada, sexta e sábado. Mas é um cara que já está acostumado, tem cruzamento, conhece todo mundo ali. E foi o titular do Vojvoda no jogo contra o Fluminense. Mas o Schmidt entrou e eu achei que ele entrou muito bem no jogo. Foi melhor do que o Rincon. Então essa pelo que eu apurei, é a dúvida do Vojvoda. Schmidt ou Rincon. Tá? Zé Rafael e o Neymar. Então ficariam Schmidt ou Rincon, Zé Rafael. Nas duas extremas, Cavalheiro e o Guilherme. E lá na frente, Neymar e o Tiquinho. 4-4-2. Foi exatamente essa formação e essa disposição em campo que o Vojvoda usou contra o Fluminense. 4-4-2. Os quatro atrás, Mike, Frias, Luan Pérez e o Escobar. Aí 4 na frente. Cavalheiro, Rincon ou Schmidt, Zé Rafael e o Guilherme. E lá na frente, Neymar e o Tiquinho. 4-4-2. Tá? Hoje foi apresentado o Lautaro Dias. Foi apresentado. Coitado. Ele vai ter problema. Se ele não ficar no Santos, ele vai ter problema, porque no Cruzeiro ele não vai ficar. Porque ele declarou lá pelas tantas. Bom, primeiro ele falou que o sonho da infância de quem joga na Argentina, porque o Santos é um time muito respeitado na Argentina, muito conhecido, porque o argentino não é que nem o brasileiro. O brasileiro acha que tudo começou na semana passada. O argentino, em termos culturais, ele é muito mais avançado, desenvolvido que o brasileiro. Muito mais, muito mais. Então os caras conhecem a história do futebol, no caso, tá? E conhecem outras coisas mais. O argentino é muito mais politizado que o brasileiro, tá? Enfim, e ele falou que era um sonho de infância, se viesse jogar no Brasil, jogar no Santos. Jogar no Santos. Fez várias declarações e deu várias demonstrações de amor, carinho e conhecimento e respeito pela camisa do Santos, pela história do Santos e pela instituição do Santos. Tá? Aí lá pelas tantas, ele disse, perguntado sobre como é que é o futebol dele, vem, como é que ele passou lá pelo Independente, pelo Cruzeiro, agora chega no Santos. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas ele disse algo assim: eu estava num time pequeno, o Independente Del Valle. Aí eu fui para um time grande, o Cruzeiro. E agora estou num time gigante, o Santos. Isso vai dar, porque ele não citou os times, ele só falou assim: estava num time pequeno, fui para um time grande e agora estou no gigante. Vai dar problema, cara, porque a torcida do Cruzeiro vai ficar no maior veneno com ele. Não adianta, gente. O Santos é gigante, cara. Tá mal. Teve na Série B, tá caindo pelas tabelas, tá, os pedaços, em pandarecos, mas é o Santos, cara. Eu recebi uma mensagem do Pedro Lupe, que é meu primo e acompanha esse canal. Ele esteve no Catar recentemente e falou para mim: senhor Mani, pô, cara, você não faz ideia. Ele mandou uma mensagem, inclusive, aqui nesse canal. Você não faz ideia, cara, da quantidade de camisa do Santos que você vê na rua lá. Compete, né? Coteja com os times europeus. Porque é o Santos, cara. Os caras conhecem o Santos pra cacete. Pô. E apesar de estar nessa situação desgraçada, por conta desses presidentes, desses dirigentes malditos que passaram pelo Santos e que lá estão até hoje, o Santos segue sendo Santos. Então vem um cara lá que nem o Lautaro Dias, fala assim: pô, meu sonho de infância. É papo furado dele? Claro que não é. Vocês viram? O Vojvoda quase chorou. Ele começou a fazer o queixo dele
Fazer beicinho, a gente fala, né, quando é criança. E o nenenzinho faz beicinho pro papai, pro vovô. A gente gosta de brincar com criança. O Vojvoda quase fez. Quando ele lembrou de uma conversa que ele teve com o irmão dele, que o irmão falou para ele: o pai estaria feliz da vida hoje, orgulhoso de você ao vê-lo treinando o Santos. Porque lá os caras conhecem, que eu te falei para vocês. Lá o argentino não acha que o futebol começou quarta-feira passada, que nem aqui no Brasil. Não é assim. Existe uma história por trás de tudo nessa vida, inclusive no futebol. Existe uma história por trás desse país. Existe uma história por trás da humanidade. E existe uma história por trás de um time de futebol, no caso o Santos, que é uma história gigantesca. Então vocês viram, Lautaro Dias, o Vojvoda quase chorou, emocionado ao ser apresentado no Santos. Mas esses dirigentes malditos que estão no Santos, eles se encarregam de nos deixar envergonhados e de apequenar o Santos a cada dia que passa. Hoje vai ter a reunião, hein? Porque agora, já começou, deve estar começando agora, porque é 15 para as 8 aqui no meu relógio. Se tiver alguma coisa importante, eu volto com o vídeo, tá? Para discutir negócio de safra, etc e tal, tudo as escondidas, as escuras, como é a característica da administração do Marcelo Teixeira. E o Conselho Deliberativo come na mão dele. Come na mão dele. Ninguém tem um saco roxo de peitar o Marcelo Teixeira. Eu não sei que medo é esse. Eu não sei que medo é esse. Eu juro por Deus, eu não sei que medo é esse. Quer dizer, os caras, eles que estão lá no Conselho Deliberativo hoje, a esmagadora maioria não deve torcer para o Santos. Porque se torcesse, ao ver essa situação, não iria ser conivente com o Marcelo Teixeira do jeito que eles são. Mas vamos ver, vamos esperar essa reunião. Vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer algo muito importante, eu volto aqui ainda hoje. Senão, amanhã eu trago um balanço para vocês do que aconteceu. Para encerrar o vídeo, tá? Ainda sobre o Lucas Mussetti, ele postou sobre o Bilal, né? Ele disse que apurou que o Santos entendeu que era uma oportunidade de mercado, não era a prioridade é volante, tá? Segue sendo volante, mas entendeu que era uma oportunidade de mercado, porque, segundo o Vojvoda, o Roleiser, o Barreal e o Robinho Júnior são jogadores mais de drible curto, com a bola parada, não é em velocidade. Você lança, o cara vem correndo com a bola, tipo o Bruno Henrique. Você lança ele na corrida, ele dá um tapa na bola, não. O Robinho, o Roleiser, o Barreal são jogadores que pegam a bola, eles quebram linhas, mas sem usar a velocidade, sem usar a profundidade. E o Santos precisava desse jogador com a perna esquerda. Por quê? Já tem o Guilherme e o Cavalheiro, tá? Repetindo, o contrato dele vai até dezembro de 2026. E é aguardado hoje em Santos. Mas não sei se vai ter alguém para receber lá. Porque vai ter essa reunião hoje lá sobre a SAF. SAF não, é mudança de estatuto. Mas fiquem tranquilos, hein? Eu vou dizer para vocês tudo o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não tem tempo ou não entende direito o que está acontecendo. Mas eu vou explicar tudo para vocês aqui. Deixa comigo, eu vou explicar tudo para vocês. Não vai passar nada. Se for um negócio bom para o Santos, eu vou dizer para vocês, é bom. Compre essa ideia. Se for ruim, maléfico, eu vou dizer para vocês, não comprem. E quando tiver a votação, não votem. Vai depender do que eles vão apresentar para a gente. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer coisa, como eu falei, se tiver algo importante dessa reunião, eu volto a falar com vocês. Até.